Toda vez que eu penso em parceiro de Deus, eu penso que se não existisse parceiro de Deus, de repente, né, com certeza não teria rádio, eu não teria sido alcançada e hoje eu não teria qualquer coisa buscando uma rádio. E aí escutei um programa que me chamou a atenção pelo estilo de música, porque eu não imaginava que o crente podia, né, de escutar aquele tipo de música, estava tocando um reggae. E eu falei, que legal e tal, e aí mostrei pro meu esposo, a gente, né, e aí ele gostou também da rádio, e aí um dia a gente ligou pra rádio, quem fazia o programa era o Diego Oliveira e o Walter Grilo. E aí a gente ligou para a rádio, a gente foi convidado para vir para a igreja, a gente veio, visitou e estamos aí até hoje. Você sabe como nasceu o Parceiro de Deus? Há quanto tempo existe o projeto? O Parceiro de Deus, ele existe desde 1996 aproximadamente, na época que surgiu realmente essa nossa terra. E o projeto Parceiro de Deus nasceu no coração do Bispo Rodovalho, né, quando ele viu que tinha a necessidade de criar, como o governo tem projetos que auxiliam, ele tinha essa mesma necessidade de criar dentro dessa nossa terra, né, um projeto, uma forma de arrecadar para poder fazer obras sociais. E aí surgiu o Parceiro de Deus, né, e aí ele deu esse nome porque no intuito mesmo de você se tornar um parceiro, né, amigo de Deus, companheiro de Deus e fazer a obra junto com Deus. A obra material mesmo, né, que é investir dinheiro e tal. Uma obra idealizada com dinheiro desse projeto? Na verdade, eu nunca visitei. O pastor José tem ainda alguns projetos, o Parceiro de Deus. Ele tem quando a Igreja Serraria começou, na verdade, ali era um projeto, né? A Sara Nossa Bola, na igreja, na escola que tem ali na Serraria. A gente nunca chegou a ir lá visitar, mas enfim, a gente acompanhou, né, porque a gente estava junto. E aí a gente acompanhava os relatórios dele e até hoje, né, ele disse que continua tendo projeto, tem a clínica de recuperação também do pastor José, que ele está ajudando. Mas assim, a gente não visitou nenhum deles ainda, a gente só conhece, né, pelo relatório que ele nos passa. Como funciona o Todos os Parceiro de equipes Deus? recebem uma meta, né, as igrejas também recebem uma meta, e aí tu trabalha essa meta com os teus discípulos na rua. Tu pode levantar parceiros de Deus individual, que são aquelas pessoas que contribuem mensalmente com valor para que elas se tornem parceiros de Deus, e hoje isso já está muito facilitado. Antes tu precisava fazer o carnê e tal, hoje o teu próprio envelope de dízimo, né, tem ali Parceiro de Deus, que tu pode ir lá e preencher R$30, colocar junto, que, né, depois é dividido ali e vai para o parceiro. E eu acho que basicamente é isso, assim, mais técnico, né? Mas o trabalho de alcançar essa meta fica de acordo com o pastor. Né? Não existe uma coisa assim determinada, estipulada. Tem uma meta para as regionais, em primeiro lugar. Aí essas regionais passam para os seus bispos, os bispos passam para os pastores. E esse dinheiro arrecadado? Todo o dinheiro arrecadado do Parceiro de Deus é administrado por Brasília. Então Brasília recebe esse capital, batendo a meta, uma parte fica para a igreja. Eu não sei te dizer hoje se são 25% exatamente, mas eu acho que sejam esses 25% a 30%. E a igreja usa para investir em projetos na região da igreja. Só que o Parceiro de Deus, ele é muito abrangente, assim, então o foco do Parceiro de Deus não é a gente semear porque a gente precisa ver a obra aqui, a gente semeia para a região, para o Brasil. E aí, conforme a necessidade de cada lugar, né, a administração do Parceiro de Deus vai repassando essas verbas. E eu acho muito interessante, até porque tem essa coisa de a gente ter que ver, né? Ah, mas eu tenho que ver, tem a necessidade aqui, tem. Só que a gente, de repente, não tem oportunidade, muitas vezes, de ir na Ceilândia, lá em Brasília, que é como se fosse, né, aqui o Monte Cristo, a Procasa, que são lugares assim que precisam mesmo de auxílio. E hoje existe uma grande igreja lá que foi construída com o Parceiro de Deus, né? As pessoas lá estão sendo abençoadas, tem creche, então tem grandes projetos, né? E eles lá, na verdade, eles administram conforme a maior necessidade. Podem usar o dinheiro do parceiro, né? E como é feita essa distribuição? Como eu falei, né, um pouquinho antes, eu não sei te dizer agora exatamente a porcentagem, né? Eu acho que são 25% ou 30% que volta. E aí a igreja pode usar para projetos do Parceiro de Deus, né? Então assim, a igreja não pode usar essa verba livre. Ou a igreja usa essa verba para abertura de rádio, ou ela usa essa verba para abertura de televisão, ou ela ajuda algum projeto que já exista, né? Claro, com toda a supervisão do bispo, mas o projeto que já existe, por exemplo, o começo do pastor José já existe, pode usar também para isso. Qual é a importância de pedir Parceiro de Deus na célula? Eu acho importante por vários motivos, né? Eu acho que a gente tem muito bloqueio quando se fala em dinheiro, né? Principalmente quando a pessoa vem recém-convertida numa célula. E a gente fica às vezes, né, meio que, mas será que eu peço, será que eu não peço? Eu acho que a grande questão é saber explicar o que é o Parceiro de Deus.
Né? E o Parceiro de Deus não é uma coisa que a gente tem que obrigar as pessoas a darem, não, a gente tem que explicar o motivo. Nós temos um projeto chamado Parceiro de Deus, eu acho que explicar é a melhor solução, né? Tem sim que abrir isso na célula, estando entre visitantes ou pessoas que já estão frequentando há mais tempo. E o que vai fazer diferença é saber explicar, né, da forma correta. Esse dinheiro é administrado por Brasília, Brasília divide conforme a necessidade de cada região. Existem muitos projetos que são... Eu fui alcançada pelo Parceiro de Deus, né? Eu e meu esposo, nós fomos alcançados pela rádio, a Sara, nossa terra, Sara Brasil, e a rádio foi aberta aqui com o Parceiro de Deus. Então, assim, nós somos frutos disso. E quando a gente vê uma história perto, acho que se torna muito mais fácil, né? E quantas pessoas são alcançadas através da rádio? Então, eu acho que é importante sim ser falado na célula. E a maneira que vai ser falada faz toda a diferença, né? É diferente você falar assim, nós temos um projeto e você tem que contribuir com quanto você quiser. Não, nós temos um projeto, tem que partir do seu coração. Mas eu quero que você saiba que existem pastores na Sara Nossa Terra que foram alcançados pela rádio, que foi aberta com esse dinheiro. E a gente não tinha uma ação tão forte com o Parceiro de Deus quando eu e meu esposo nós fomos ganhos pelo Parceiro de Deus. Quer dizer que existiam pessoas em outros estados contribuindo para que a rádio chegasse aqui. Né? E eu acho, como eu falei, é isso que é o mais interessante. Eu fui alcançada, de repente, não pela minha região, que, né, não tinha essa ação tão forte do Parceiro de Deus ainda. Eu fui alcançada por pessoas de Brasília, de São Paulo, que já tinham um projeto e já trabalhavam fortemente com isso. Né? Então, eu acho que é importante, sim, não tem que se abrir mão. Mas, como eu falei, a maneira de falar as coisas é que vai fazer. E na sua equipe, né? Como é que vocês fazem para arrecadar ao parceiro? A nossa visão como equipe é fazer com que o parceiro se torne cultura entre as pessoas da equipe. Eu não tenho nada contra, mas o nosso foco não é maior assim nessas ações de rua. Vamos para a rua, vamos mobilizar, vamos para a sinaleira, vamos vender isso e aquilo. A gente não faz muito isso. O que a gente faz é conscientizar as pessoas que chegam da importância que é o projeto. E fazer com que essas pessoas se tornem parceiros de Deus individual. Que elas possam contribuir mensalmente com o valor que elas decidem. A gente diz que tem um valor mínimo de R$30, mas isso não é obrigatório. Né? A pessoa, de repente, não tem condições de tirar R$30, mas tem condições de dar 10. E se ela tem condições de dar 10, ela vai contribuir com esses 10. E tem gente que com certeza vai ter condições de contribuir com muito mais. Mas a gente tenta sempre fazer com que o parceiro aumente, criando realmente uma cultura de ajudar mesmo, sabe? De solidariedade, de tu enxergar o Parceiro de Deus como algo muito maior do que simplesmente o que tu está vendo da tua região. Né? Eu fui alcançada pela rádio por outras pessoas que semearam. Hoje eu semeio para outras pessoas serem alcançadas. Então a nossa cultura é assim. Né? A gente tenta levantar muito mais parceiros individuais do que ações na rua. Só que a gente faz cantina nas nossas vigílias, cada 2 vezes no mês a gente tem uma cantina na vigília de sexta-feira que é voltada para o Parceiro de Deus. E a gente faz algumas ações específicas. A gente vai ter um brechó agora que é para o Parceiro de Deus, mas assim, a gente não tem essa cultura de vamos para a rua todos os dias para fazer o Parceiro de Deus. A gente vai como formiguinha mesmo semeando no coração e aquela pessoa se torna fiel. E aí o resultado acaba... Você falou, cada pastor ganha a meta, né? Ganha uma meta. Isso. E você já atingiu essa meta? Nós já atingimos essa meta. E quanto tempo levou para levar, para atingir a meta? Quando nós chegamos para o bispo, nós estamos com o bispo, vão fazer 2 anos agora em dezembro. E a gente veio para o bispo com poucas pessoas, né? A gente todos eles eram parceiros de Deus, mas a nossa meta, quando a gente chegou, a gente levou um susto, porque a gente recebeu uma meta de R$1.500, que é a meta dos pastores, né, do Arena. Sim. E a gente eram 9 pessoas, mais eu e meu esposo. E mesmo que a gente contribuísse cada um com R$30, a gente não conseguiria. Então a gente começou como eu falei, as pessoas iam chegando e a gente ia falando da cultura do Parceiro de Deus. Demorou um pouco mais tempo, de repente, do que se a gente tivesse feito muitas ações. Né? Mas eu acho que foi algo progressivo e algo que se manteve, porque é muito complicado, às vezes, né? Tu consegue, bate uma meta um mês, vai a, sei lá, 4, 5 mil, mas aí no mês seguinte tu cai lá para 1.000, porque não teve tantas ações. E eu acho que tem que ser uma coisa progressiva, que faça a diferença na vida da pessoa, que ela consiga provar daquilo que ela está fazendo. Então demorou, acho que quase um ano assim para a gente bater os 1.500, a gente sempre ficava muito perto ali, mas não fechava. E aí a gente, né, enfim, conseguiu bater essa meta com muita alegria, os discípulos comemoraram, mas a nossa grande maioria de parceiros de Deus são parceiros. E qual foi assim, o máximo que vocês arrecadarem em questão de valores? O máximo, acho que foram 1.806, se eu não me engano, ou 1.706, foi alguma coisa nessa média de... E
E se você pudesse ter uma parcela do Parceiro de Deus, né, como que você usaria isso? Talvez na igreja, na sua equipe, né? Quando a gente bateu a nossa meta de Parceiro de Deus, o bispo nos deu uma porcentagem desse Parceiro de Deus, foram, se não me engano, 15%. Por exemplo, a meta é 1.500, passaram R$300, 350, desses 300, 350 ele deu para que a gente fizesse o que a gente achasse, né, necessário. E a gente investiu esse dinheiro na equipe. Então a gente colocou no caixa da equipe porque a gente entende que a equipe trabalhou junto, né? Então não tem como eu, pastor, eu não, né? Enfim, eu não tenho nada contra, mas eu não achei justo, vamos fazer outra coisa, não, vamos botar na equipe. E aí esse dinheiro serve para muitas coisas, né? A gente tem um caixa que a gente usa para ajudar a gente para ir para revisão, pagar congresso para o pessoal que vai na revisão e depois não tem dinheiro para o congresso, enfim, para essas coisas. E o parceiro foi usado exatamente para isso. A gente ajudou algumas pessoas a fazerem a sua extensão para Curitiba, né? E aí, enfim, transporte, essa coisa toda, a gente conseguiu fazer. Parceiros de Deus, um projeto formado pela aliança de um povo comprometido com a palavra de Deus. Enfim, o pessoal que está no Instituto de Vencedor, primeiro, muito obrigado pelos parceiros de Deus.